Bom dia, Matheus, tudo bem? Matheus, você fica escondendo, daqui a pouco eu não lembro mais como você é. Não te vi mais. Você fica só escondido aí, nesse breu. Tudo bem com você? Tudo. E as provas? Conseguiu entregar tranquilo ou ficou meio preocupado com alguma? Não, deu para entregar todas. Todas mais tranquilo. Você acha que Tava você tudo foi bem? tranquilo. Que bom. Uns minutinhos aí, que o Pedro nunca falta. Esperando a Carla entrar e a Maria Antônia. Dá só 5 minutinhos. Bom dia, Bom dia, Carlinha. Tudo bem, amor? tudo e você? Tudo jóia. Saudades. Saudades também. E a sua net? A última vez não estava dando certo, estava caindo demais, deu uma melhorada? Hoje tá boa. Hoje tá Hoje boa? tá Que bom. Que eu ia te boa, falar. mas até ontem tava muito ruim. Não, tem dia que tá difícil, né, Carla? Ô, Carla, engraçado. Nossa senhora. A gente mora no centro, não era para acontecer isso, né, Carla? Ô, Carla, Verdade, mas o que eu acho? Eu acho que é tipo a operadora, entendeu? Porque a minha internet ela é da Oi, né? Ah, tá. A sua mãe falou que você ajudou o Juan nas provas, você deu uma força para ele, porque ele não me pediu ajuda. Ele conseguiu fazer tudo certinho? Sim, Que bom. Também que ele tem você. consegui. Ó, mais 2 minutinhos a gente começa. Então, deixa eu só situando vocês. Não sei se vocês prestaram atenção, todas as vezes que eu coloco lá a chamada lá com o link, embaixo eu já coloco qual que vai ser a frente, qual que vai ser o módulo, e o nome da matéria e a página. Vocês já perceberam isso? Que eu coloco sempre embaixo? Quando vocês entram, tá tudo lá. Já. Então, ó, a página 327, a gente vai começar com o verbo, mas bem tranquilamente, tá? Começar com verbos aqui no presente. Só para a gente entender que os verbos no presente nem sempre é só no presente, tá? Tá, mãe? Como é que é isso, Li? Como é que o verbo no presente nem sempre é no presente? Tem algumas colocações que a gente usa o verbo no presente, tá? E ele pode estar no passado, ou ele pode dar uma ideia de futuro. Mas a gente vai estudar para ver, não tem nada de complicado, não. Porque geralmente quando a gente fala verbo, dá aquele medo, né? Mas verbo aqui tá tranquilo. Será que a Maria e o Pedro esqueceram? O Pedro sempre entra cedo. Cara, dá um toque na Maria, por favor. Eu vou dar um toque no Pedro. Tá. Pronto, já chamei o Pedro. Vamos ver se ele aparece. Então vamos lá, pessoas. Vocês estão já lá na página 327. Tem uma parte que é de leitura, mas é interessante a gente fazer, e depois o verbo gramática, independente. E parte da gramática a gente aprende fazendo mesmo, né? Só literatura que é a leitura, mas gramática a gente aprende fazendo. Então, ali tem uma definição, né, do Bechara, né? Verbo é a palavra que exprimindo ação ou apresentando estado ou mudança de um estado a outro, pode fazer indicação de pessoa, tempo, modo e voz, tá? Então, é um único na língua portuguesa que muda. Então, a gente consegue ter ideia de tempo, a gente consegue ter ideia de modo, né? Nós já estudamos separado, tempo, modo. E aí também tem os verbos de ação, a gente já estudou verbos de ação, principalmente quando a gente estudou os verbos transitivos direto, indireto. E também a gente tem os verbos, né, de estado, que são os verbos de ligação, né? Ele dá ali, dá a ideia de um estado, se a pessoa, que estado que a pessoa está, qual que é a característica da pessoa. E aí a gente também, dentro dos verbos de ligação, lembra que a gente tem os verbos ligados a fenômenos da natureza. Então, ó, gritei de uma forma verbal, porque exprimi a ação de gritar, né? Referência à voz, exercida pela primeira
pessoa. Referência pessoal do singular. Referência do número. Do pretérito, referência do tempo indicativo. Ó, só isso daqui. Gritei. Já estou na primeira pessoa, né? Quem gritei? Eu. Já mostra que está no pretérito perfeito, tá? Porque o pretérito perfeito é aquele passado, só passado, porque a gente tem o passado recente e um passado que dá uma ideia de contínuo. Né? E a gente sabe que está na forma também do indicativo, porque ele não dá uma forma certa, tá? Gritei, simplesmente gritei. Tá? É como se fosse uma afirmação. Se não dá aquela ideia de ordem, como seria no imperativo, tá? E também não dá aquela ideia de dúvida, que seria no subjuntivo. Então, vamos lá. Introdução aos verbos. Conjugação. São 3. A gente já está cansado de também de estudar isso. É o are, ir, né? E aí, eu sempre falo isso para vocês, mas é bom repetir, porque eu estou falando embaixo aqui, tem uma notinha embaixo que fala por que o verbo por termina com or e a gente não fala de terminação. Quando a gente vai falar de infinitivo, a gente não fala da terminação do verbo or. Porque, na verdade, ele foi, como a língua é viva, ele foi se modificando, tá? Ele vinha do verbo poer, então a terminação é er, tá? Então a terminação, nas raízes mesmo, quando nasceram, são essas 3 raízes, o ar, o er e o ir. Dá uma olhadinha lá, ó, na nota. O verbo por, bem como seus derivados compor, depor, tudo que terminar em or, eles vêm desse verbo poer, tá? Não constitui conjugação à parte, sendo considerados os verbos da segunda conjugação. Então, a gente considera eles como se fosse do er, pois no português arcaico era poer. Mas ainda hoje podemos ver algum vestígio do e, que desapareceu de forma do infinitivo. Poedeira, né? Então, a gente fala galinha poedeira, que põe ovos. Poente, do sol poente. Então, ainda sobra alguma coisinha. O lugar onde o sol se põe. Aí, gente, a gente tem lá os modos verbais, estudamos, a gente está fazendo só uma revisãozinha, nada de novidade para nós. O que é o modo? É o sentido do verbo, é a forma do verbo, tá? É como ele se exprime. Então, temos o indicativo, né? O indicativo, ele dá a ideia de afirmação ou negação. Olha lá, é o modo real, não havendo dúvidas, tá? Não tem dúvidas aqui, igual ali, ó, gritei. Tem alguma dúvida? Não, sem nenhuma dúvida. Ó, eu aprendi os verbos. Aqui estou com o verbo no modo indicativo e também no presente. Olha lá o subjuntivo. O subjuntivo, ele dá a ideia que pode ser que aconteça, mas pode ser que não aconteça, tá? É um modo possível, ó, do provável, da suposição, do desejo. Quando eu falo assim, ó, se eu aprendesse os verbos... Ah, o Pedro entrou. Então, ele sempre vai ter essas conjunçõezinhas aqui ajudando. Ó, tem um se aí, tá? Se eu aprendesse os verbos. Pode ser que eu aprenda, pode ser que eu não aprenda. Bom dia, Pedro. Pedro, estamos lá na 327, batendo um papo sobre verbos de tudo que a gente estudou. É mais uma recordação, tá? Antes da gente entrar nos exercícios. No subjuntivo eu posso colocar quando, se, né? Eu pode ser que aconteça, pode ser que não, né? Se eu viajasse, né? Talvez eu viaje, mas talvez não aconteça essa viagem. E no imperativo, né? Nós estudamos muito no imperativo, porque no imperativo a gente acaba misturando com outras matérias. Então, imperativo é aquele que dá ordem, que vem de imperador, sempre termina em a ou e, né? Faça, compre, coloque, quebre, né? Uma receita. Toda instrução vem no imperativo, porque dá a ideia de ordem, de pedido ou de conselho, tá? Então, se você vai ter uma receita, ela vai vir, uma receita de bolo, uma receita de comida. Tá? Lembre que fica lá, bata, quebre os ovos, então, os verbos vão estar sempre. Uma instrução de uma montagem, tá? Um manual de instrução, sempre vai estar no imperativo. E aí a gente tem os modos, os tempos verbais. E a gente tem esses 3 tempos. Presente,
pretérito futuro. Tá? O pretérito futuro tem mais de um. E a gente agora vai aqui para o presente. Eu vou fazendo a leitura, pedindo para vocês assinalar ou escrever alguma coisa, tá? Para depois, na hora de estudar, ficar mais fácil. Então, vamos lá. Presente. É uma referência a fatos que passam no momento em que falamos, tá? Essa é a mais simples, essa é que todo mundo conhece, tá? Estou falando no momento, estou falando com vocês, tá? Mas não é só essa, por isso que a gente vai entrar agora nos exercícios, tá? Ó, o que faz aqui a esta hora da noite? Estou corrigindo os exercícios. Agora, olha outro tipo de presente. É o presente que pode indicar também uma verdade geral. Gente, nem sempre vai vir como verdade geral. Então, coloca aí em cima, escreve em cima desse verdade geral aí, escreve universal. Geralmente vai vir como verdade universal, tá? Vocês se localizaram onde eu falei? Todo mundo? Sim, pessoas? Gente, é tão difícil olhar para esse negócio preto aqui e não saber se vocês estão me ouvindo, se vocês estão dormindo, se saíram, foram no banheiro, vou tomar café e me deixaram falando sozinha. Vocês entenderam onde que é para acrescentar universal aí? Alguém fala, por favor. Pedro? Você está aí mesmo, Pedro? Responde nem se for digitando aí no Pedro. Gente, responde para mim. Está aqui. Você está aí? Matheus, eu tenho certeza que está. Então, achou, Matheus, onde que tem que colocar? Lá, ó, universal, coloca lá em verdade geral, tá? Ó, 2 mais 2 são 4. Gente, tudo que tiver relacionado a matemática, tá? A fórmula matemática é universal, tá? Então, quando você vai falar sobre a soma dos catetos, tá? Eu não lembro mais o restante, porque a minha esqueci toda essa parte. Alguma coisa de hipotenusa, tá? Todas as vezes que vocês encontrar uma fórmula matemática, tá? É uma verdade universal, não tem como mudar. Então, a gente pode usar o verbo no presente, aliás, a gente deve usar o verbo no presente, tá? Então, olha lá, 2 mais 2 são, ó, o verbo no presente, são. São 4, né? Sendo comum em expressões provérbios, né? Pode ser em qualquer provérbios, ou trata-se de um presente durativo ou universal. Ó, um provérbio aí. Devagar se vai, longe, tudo que quer, quem tudo quer, tudo perde. Também pode indicar uma ação praticada regularmente, tá? Essa aqui é uma outra forma. Essa daqui é um hábito que é frequentativo. Ó, quando eu falo assim, o Matheus estuda no objetivo, tá? Eu estou usando o verbo no presente, mas não significa que ele está estudando só agora, nesse exato momento. Significa que ele estuda desde sempre lá. Ele estuda lá, é frequentativo, tá? Então, ele continua. Eu trabalho no objetivo, tá? Então, eu coloco no presente, mas não significa que eu estou trabalhando só nesse exato momento, né? É frequentativo, você continua. Então, você pode usar o presente para isso, tá? Você vem fazendo isso no passado e continua fazendo. Então, a gente chama de presente frequentativo, tá? Olha lá, lava a calçada no domingo, depois do almoço. Por quê? Ela sempre lava a calçada todo domingo depois do almoço. É comum também, na linguagem do dia a dia, empregarmos presente ao invés do futuro para a realização de a realização próxima de um evento. Então, eu falo assim, amanhã eu passo na sua casa, tá? Eu não deveria falar passarei, porque o negócio vai acontecer amanhã, tá? Mas eu posso usar o presente para isso, tá? Então, é alguma coisa que está próximo a acontecer, é um presente, um futuro próximo, então eu posso usar o presente, tá? Eu não posso usar isso para daqui a 10 anos. Mas como é uma coisa rápida, então eu posso usar o presente. Muito comum nas manchetes de jornais e narrativas históricas. Também é um emprego do presente no fato de narrar um caso já ocorrido. Então, eu coloco assim, ó, o presidente foi eleito, né, eu deveria usar elegeu-se, né,
o que já passou, né, e eu posso colocar no presente, porque é um fato histórico, tá? Então, trata-se de um presente histórico ou narrativo que confere vivacidade ao mesmo, dramaticidade ao que narra. Olha lá. Morre Gente, eu dei uma paradinha porque eu vi que tinha dado uma estabilidade aqui. Ó. Morre Tancredo Neves. Tancredo Neves morreu, eu tinha 15 anos, gente. Tá? Ó, a manchete está falando que aconteceu, né? Mas usa o presente. Então, eu posso ler isso tranquilamente agora. Então, lá, gente, toda vez que eu tenho uma locução, eu vou ter duas palavras, tá? Quando eu tenho uma locução verbal, óbvio, eu vou ter dois verbos. Então, vamos lá. Os dois ou mais verbos, né? Vou ter duas ou mais. O mesmo valor deles. Olha lá. Vou partir de madrugada. Tá vendo que eu tenho um verbo auxiliar ali, o vou, e o partir é um verbo nominal, né? O verbo nominal no infinitivo. Então, gente, todas as vezes, tá, que eu tiver uma locução verbal no presente, eu vou estar ali vou ter um verbo auxiliar que vai dar ideia para mim de tempo, ó. E ele vai dar, tá vendo? Ele tá dando a ideia de tempo presente. E eu vou ter o outro verbo, o verbo principal, sempre vai estar na forma nominal. Ou ele vai estar no infinitivo, ou ele vai estar no gerúndio, ou ele vai estar no particípio. Ó, aqui a gente mostra o primeiro está no infinitivo e o segundo está no gerúndio, olha lá. Estava começando a ventar. Então, ó, ventava, partirei, tá? Então, um não está dando ideia de o outro, vou partir de madrugada, mas ele coloca como se fosse um presente. Aspectos verbais. Entenda-se aspecto verbal como o momento em que a ação é fotografada. Então, não coloca essa ideia. O aspecto verbal é como se fosse aquele flash, aquele momento ali. Exemplos. Aspecto incoativo. A ação está no seu início, começou a chover, tá? Aspecto durativo ou cursivo. A ação está transcorrendo ou durando, né? Continua chovendo. Ó. Aspecto conclusivo. Parou de chover. Então, vamos agora aos exercícios, tá? Tá tranquilo, eu tô quase que dividindo a tela aqui para fazer os exercícios com vocês, porque tá bem tranquilo, né? Não, já deu uma travadinha até agora. Deixa eu ver se dá para dividir a tela tranquilamente. Daí que tem muita coisa que não é de vocês. Uhum. Fechou e não abriu. Não, então eu vou deixar do jeito que estava mesmo. Lívia, Oi, tá começando a... travar, né? Eu tô tentando tirar, eu abri a tela aqui, começou a travar. Eu tô tentando tirar, Carla, mas deu uma travada. Peraí. Ai, quando a gente pensa que vai, não vai. Hum.
pessoas, voltei, tá? Eu acho que eu tenho que dar um jeito, porque a minha internet tá boa, tá mostrando que tá boa. Eu acho que deve ser o próprio Zoom, tem que atualizar alguma coisa, não sei o que acontece. Bom, não dá para sem travar. Então, vamos aqui, eu vou falando e vocês vão acompanhando na apostila, tá? Exercício lá da página 329. Exercícios tranquilos, né, gente? Presente, bem tranquilo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, olha que legal, acontece bastante em provas, tá? A Unicamp gosta disso, de colocar uma charge, uma tinha junto dentro do exercício, não ser o exercício, dentro das... Observa o tempo verbal empregado nos textos abaixo. Olha lá. O trabalho enobrece. Boa, boa. Agora conta outra. O Ministério da Saúde, olha lá, vai circulando aí. Circula enobrece, circula adverte. Olha lá, o Ministério da Saúde adverte. Formar coloque aí. Quando der uma ênfase aí, dá uma circulada para ficar mais fácil quando você for fazer os exercícios de achar os verbos no presente. É prejudicial à saúde, informe de utilidade pública lá. O homem é mortal. A canção é uma espécie de pequeno poema lírico, bem curto, que trata geralmente de assuntos agradáveis, ao qual se junta melodia. Olha lá, todos são pais perante a lei, caiu sem distinção de qualquer natureza. A velocidade da luz no vácuo olha lá, constante. E o produto é a soma de parcelas iguais, matemática. Com base nos exemplos acima, preencha, tá, os espaços. Nas máximas populares, provérbios, definições, na verdade isso aqui é uma definição. Definições científicas e outras, formas de discurso que se pretende exprimir verdades gerais, os verbos são empregados no tempo... Que tempo que é, gente? Qual que é o tempo que nós estamos estudando? Vou ver o que houve com o Pedro. Gente, que tempo que nós estamos estudando verbal? Vamos, gente, participa da aula. Eu estou só aqui chamando o Pedro, ver o que aconteceu. Carla? Gente, nós estamos estudando verbo no tempo presente? Então, nas máximas populares, provérbios, definições científicas, isso aqui são tudo isso, né? E outras formas de discurso que pretende exprimir verdades, né? Um fato ocorrido, ou uma afirmação negativa ou uma afirmação positiva, né? Exprimir verdades, os verbos são empregados no tempo presente, no modo indicativo, tá? E aí, aqui tem uma coisa que eu não falei para vocês, e chamamos de atemporais, tá? Atemporais, eu já expliquei isso para vocês em outra coisa, com outra matéria, o que é temporal. Atemporal é que não tem tempo, tá? Então, a gente pode usar o verbo presente no presente, e a gente pode usar o verbo presente também de forma atemporal. Quando que a gente vai usar o verbo presente de forma atemporal? A gente vai usar ele de forma temporal, por exemplo, quando a gente fala de um fato que passou no passado e a gente está usando agora, tá? Então, ele também usa quando a gente está falando de algo universal, tá? Todas as vezes ali que tem uma parte aqui de matemática, o produto é a soma das parcelas iguais, tá? Isso é atemporal, porque sempre vai ser isso, tá? Isso foi lá há muito tempo, isso está acontecendo agora e vai continuar sendo assim, tá? Não tem como mudar, é uma verdade universal. Então, as verdades universais, elas são consideradas atemporais. Então, são chamados de atemporais ou universais, como eu já tinha falado para vocês lá atrás, tá? Porque nesses casos implicam a temporalidade, não tem tempo, acontece em qualquer tempo, tá? Conseguiram entender essa definição? Ou alguma dúvida quanto a isso? Que os verbos presentes são usados no presente, mas a gente também pode dar outras finalidades para eles. A gente pode falar deles
de um fato que aconteceu lá, um fato histórico, e aí eu pego e falo lá, né? Acontece a Segunda Guerra Mundial, e falo sobre alguma coisa sobre a Segunda. Ela não está acontecendo agora, ela aconteceu, tá? Mas foi um fato histórico, então eu posso usar o presente. É a mesma coisa com qualquer provérbio. Eu vou usar o provérbio como se fosse no presente. E também para as fórmulas matemáticas. Tranquilo isso, gente? Ficou claro? Conseguiram preencher aí certinho o exercício? Matheus, conseguiram preencher o Ficou exercício? claro. Tá. Ó, então vamos lá para 2. Sim. Assinale o item em que o verbo no presente do indicativo expressa o processo frequentativo. Frequentativo, gente, é aquele que eu falei, ó. Mateus estuda no objetivo, tá? Agora, nesse exato momento, ele não está estudando lá no prédio, tá? Mas ele sempre estudou lá, tá? E a gente aqui é uma extensão de lá. Então, eu quero dizer que sempre estudou lá, continua estudando e possivelmente irá continuar estudando, tá? Então, o frequentativo é esse. Vamos ver aqui qual dessas daqui é a frequentativa. Então, vamos lá. Ronaldinho pega a bola no meio do campo, avança, dribla o zagueiro, chuta no canto e é gol. Esse aqui é um presente, tá? Um presente normal. Quando eu tenho uma narração de futebol, isso está acontecendo exatamente naquele momento, não é? Ele pega, ele está fazendo a narração, ó, chuta, pega, não sei o que, dribla, está acontecendo naquele exato momento. É o presente mais simples, o presente mais normal. Agora aqui, ó, Ana, onde você estuda? Você trabalha? Agora aqui dá a ideia de frequência, tá? Lembra que eu falei? Lília trabalha, Mateus estuda. Então, essa daqui é a nossa, né, que é a B, porque ela é frequentativa. Vamos ver as outras. Agora, a C, a D e a E, eu quero que vocês falem para mim o que é. Ó, quando eu falo Hitler toma posse no cargo de um chanceler e a partir daí começa a ditadura nazista na Alemanha, isso daí, que tipo de presente que é, gente? Pode dar uma olhadinha ali se vocês ficarem em dúvida na parte que nós lemos aí na página atrás aí, na página anterior. Que tipo de presente é esse? Ó, eu sei que o Hitler não tomou posse agora, tá? Ó, Hitler toma posse. Tomou posse há muito tempo, né? Ainda bem que já até morreu a criatura, né? Que fez mal para muita gente. E aí, eu coloco assim, ó, e daí começa a ditadura nazista. Ditadura nazista, graças a Deus já acabou a ditadura nazista na Alemanha. Mas tá vendo que eu estou usando aí, ó, toma posse, começa, estou usando verbos no presente. E isso não aconteceu agora. Que nome que eu dou a esse tipo de presente aí, gente? Dá uma olhadinha lá e me responda. Ué, o que será que houve com o Pedro, gente? Estou conversando com o Pedro aqui e estou esperando a resposta de vocês. Carla, Matheus. Gente, acabei de falar. Citei o Tancredo Neves lá naquela parte lá. Nossa, pessoas, eu fico preocupada de falar e em sequência vocês nem lembrar o que eu falei. Ó, então anota aí na frente, tá? Para vocês não esquecerem. Vamos lá. Volta lá na A. Volta lá na A e coloca que lá onde está Ronaldinho no meio de campo, essa daí é um tipo de presente, momento da ação. Coloca momento da ação, para vocês começarem já a pensar sobre isso. Na B, que é o que está pedindo ali, é um de frequência, né? Não é um frequentativo.
Agora, na D histórico, gente, quando eu tenho uma narrativa histórica de um fato importante que aconteceu, eu posso usar, ó, eu não falo, Tancredo morre. Tancredo morreu, eu falei para vocês, quando eu tinha 15 anos, tá? Mas num jornal, quando eu vou não dar alguma notícia, retomar, fazer alguma, vai cair em 10 minutinhos, a gente volta. Eu posso colocar no histórico. Então, coloca aí na frente do Hitler, presente histórico. Vamos analisar a outra aqui. Essa daqui é o que eu já tinha pedido até para vocês escrever lá atrás. Ó, por um ponto passa infinitas retas, tá? Que tipo de presente que é esse, gente? Por um ponto passa infinitas retas. Lembra que eu falei que matemática e provérbios, tá? Que a gente podia usar porque ele tinha uma coisa atemporal, tá? Então é o quê? É uma verdade universal. Coloca aí na frente um ponto, coloca na frente de um ponto passam infinitas retas, coloca verdade universal. Tô falando com o Pedro aqui. Gente, ó, vamos lá para a última, então. Deposito o dinheiro na sua conta hoje à noite, tá? Deu uma paralisada aí. Então, gente, é o seguinte, deposito o dinheiro à noite, tá? Começou a quebrar. Ô, Jesus, tá me ouvindo, Carla? Como é que tá minha voz aí? Carla, tá me ouvindo bem? Carlinha? Carla? Carla, você tá aí? Pelo amor de Deus, responde para mim, nem que se for escrita. Carla, tá aí? Matheus, você ainda está aí ou estou dando aula só para mim? Responde, gente, por favor. Eu tô aqui. Você tá aí? Ó, então é o seguinte. Quando eu falo deposito dinheiro na sua conta hoje à noite ainda não aconteceu. Hoje à noite vai ser futuro, né? Eu estou agora no presente. Só que eu estou falando deposito. Eu estou falando no presente. Eu não deveria falar depositarei, né? Colocar lá no futuro. Mas eu estou falando deposito. Estou usando presente. Então, quando eu tiver uma ação no futuro, mas que é um futuro próximo, acrescenta, escreve isso daí, ó. Futuro próximo, ação no futuro próximo. Escreve isso aí na letra E, perto da letra E. Ação no futuro próximo. Porque a noite está pertinho, né? A noite está logo ali. Então, eu posso usar o presente porque está próximo. Nossa, gente, olha só o que eu fiz. Justifique os exercícios do presente, do indicativo, nas alternativas do exercício anterior. Então, tudo que eu pedi para vocês escrever na frente aí é a resposta da 3, tá? Então, vocês iam ter que justificar aí, ó. Colocar que a A é um fato que ocorre no momento da fala, que a C é um presente histórico, que a D é um presente atemporal, que é um presente atemporal e fala sobre uma verdade universal, e a E anuncia um presente, um fato cuja ação se dará no futuro, tá? Então, a 3 aí é tudo que eu pedi para vocês colocarem na frente da 2, tá? Dá para escrever, então, com mais tranquilidade nesse espaço aí. Vamos lá, leia o trecho.
quando a gente era só empurrar a porta. Se a mulher não abria logo, Jaqueira ia abrir bocejando e ameaçando. Um dia mata um peste. Tá? Olha aí que a gente tem um aí sublinhado. Matou. Escondeu-se por detrás de um pau e descarregou a lazarina no coração de um freguês. A lazarina aqui significa um tipo de espingarda, tá? É um pedacinho de... Eu tenho esse livro em casa. É um pedacinho uma verbal grifada lá em cima, que é o mato, né? E aí se fala, um dia não é futuro? Ele está pensando lá na frente, no futuro, um dia. Mas o mato ele colocou no presente, tá? Então vamos ver aqui, o que ele quer? A forma grifada está no pretérito? Não, está no presente, né, gente? Então já vamos eliminar tudo que fala que não é presente, ó. Não é a A, não é a B, é a ó, pode ser a C ou pode ser a E. E não é a D. Então, vamos ver qual que é, se é a C ou se é a D. Está no presente, indicando que a ação se dará num tempo futuro. Possivelmente é essa. Vamos ver aí. Está no presente, indicando uma ação momentânea ou pontual. Não. Se fosse uma ação momentânea ou pontual, gente, ela estaria acontecendo naquele exato momento, tá? Mato, e ele já ia pegar a arma e já matar a pessoa. Não, mas ele diz, um dia eu mato. Então, é um futuro ali próximo, tá? Logo, ele iria matar alguém. Matheus, eu tô vendo que a minha imagem tá ruim aqui. Tá? Você está ouvindo a minha voz certinho ou não? Tá cortando tudo? Matheus? Eu vou tirar minha foto daqui para ver se melhora, porque vai ficando mais tarde, o pessoal começa a usar e vai, acho que, travando tudo. Pronto. Matheus, fala para mim, você não tá... Não estou ouvindo vocês, não. Agora o Matheus abriu o áudio dele lá. Mas eu não estava ouvindo, não. Os áudios de vocês estavam fechados. Matheus, fala para mim se você está me ouvindo. Está me ouvindo, Matheus? Sim. Tá. Deu para a 4 você ouviu inteirinha? Ou cortou muito? Porque a minha imagem Deu para estava... escutar. Oi? Não ouvi. Deu para escutar. Deu para escutar? Então tá. Então vamos continuar fazendo aqui. Gente, percebeu? Nós estamos estudando o presente. Se fosse um outro, você ia olhar, mas mato jamais ia ser pretérito, né? Não tinha como ser pretérito, né? Nem futuro, né? Matará, matarei. Não teria como ser também um futuro. Vamos lá para 5, então. Complete os espaços utilizando os verbos nos parentes no presente do indicativo. Nos dias de calor... Ai, gente, isso aqui é o seguinte... é só para vocês colocar no tempo presente, mas são verbos que a gente não tem hábito de usar, a não ser o caibo, né? Os outros, a gente não tem hábito de usar. Por não ter hábito de usar, muita gente fala errado. Então, essa questão é justamente para isso. Essa questão é para a gente aprender o uso desses verbos, porque esse tipo de verbo é coisa que cai em vestibular, tá? Eles não vão colocar verbos simples. Então, gente, até tem um videozinho daquela, eu adoro aquela atriz, ela faz uma professora, um personagem de uma professora, a Marcela, que aí ela dá aquelas aulinhas lá de vez em quando eu posto algum, ou se tem alguma coisa a ver com a matéria de vocês, eu mando para vocês. E porque soa é coisa de quem soa, é o sino soa. Então a pessoa fala, eu estou soando, não, quem soa é sino, tá? Então, eu suo, tá? Ó, nos dias de calor, do verbo suar, eu suo, tá? Não tem nada de soar, não. Soar, eu estou suando, eu estou soando, eu estou suando, tá? Olha ali. Então, ali, nos dias de calor, ele sua. Nos dias de calor, ele sua e eu suo, tá? Então, essa daí vai ficar assim.
Nos dias de calor, ele sua demais e eu também suo.